Cartago delenga est. Urbe latiricium evenit marmorem reliquit. Vini, vili, vec. Fabum essesuae cenque fortunae. Cetere, cencere, Cartagine, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 18º episódio do podcast Roma, Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o espirituoso Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Recapitulando... No episódio anterior, vimos o fim da Segunda Guerra Samnita, onde os romanos, apesar de sofrer dolorosas e humilhantes derrotas, conseguem virar o jogo e acabar derrotando os samnitas e os etruscos que entraram na briga também, se tornando assim os mestres da Itália. Bem, pessoal, hoje entraremos na Terceira Guerra Samnita. E só para dar uma situada ali na linha do tempo, no episódio passado a gente terminou no ano 304 antes de Cristo. E só para recapitular um pouco mais, a primeira Guerra Samnita aconteceu no ano 340 antes de Cristo. A segunda depois começa em 326 antes de Cristo e agora estamos virando o século no ano 298 antes de Cristo. Eu só queria mostrar que essa Guerra Samnita ou essas guerras samnitas, elas duraram aí mais de meio século e foi um período muito transformativo na vida, na civilização romana. Mudou seu exército, mudou sua composição étnica, começa a se tornar essa civilização que vive no nosso imaginário, com ruas, com aquedutos, com um exército imbatível e o berço das nossas civilizações ocidentais. Então, sem mais delongas, vamos entrar no episódio de hoje. Facciamo os nomes ingresso em Bruno Prandi Podcast Roma, Nua e Crua. Então, como eu disse, estamos virando o século e depois dessa vitória romana sobre os etruscos e sobre os samnitas, Roma começa a agir como se fosse realmente a dona da região. Ela continua ainda em um processo de expansão, atacando territórios e tribos menores como os úmbrios e outras, anexando mais território. Isso começa a incomodar de novo os samnitas, os etruscos, porque além disso ela ainda enviava colonos para Etrúria, enviava colônias para a região de Sâmio e começam a agir como se realmente fossem Sâmio e a Etrúria fossem territórios anexados, tratando seus povos como povos conquistados. Porém, esses povos ainda se viam como autônomos e viam seus tratados com Roma como tratado entre iguais, entre civilizações no mesmo pé. Tá certo, tratados desiguais favoráveis a Roma. 1 pra você, 1 pra mim, 2 pra você, 1, 2 pra mim, 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. Mas mesmo assim era de igual para igual, pelo menos na cabeça dele. E essa atitude romana de tratá-los como subalternos vai criando um ressentimento terrível. Os samnitas já tinham entendido que a estratégia romana era de longo prazo e que seu fim era acabar com a cultura samnita, realmente anexando esses povos e os colocando sob a esfera romana. Eles queriam substituir sua língua, sua composição cultural e os romanos iam com paciência, pouco a pouco, cada vez mandando mais territórios, cada vez fundando mais cidades ali dentro do território, fazendo com que os samnitas fossem morrendo aos poucos por migração, por suplantando uma população por outra. Então eles se viam sem muitas opções. Ou eles aceitavam isso e pouco a pouco os romanos iriam dominando e substituindo a cultura, a língua, as tradições locais pela cultura, a língua e tradições romanas, ou eles teriam que enfrentar os romanos de novo no campo de batalha e quem sabe assim se livrar desses pentelhos dos romanos, desses pit boys de festa rave. E aí os samnitas resolvem reagir a isso. Então eles começam a querer atacar aliados romanos,
ali na região, começar a atacar povos que até então eram neutros, e esses povos que vão ser atacados vão pedir ajuda a Roma, e Roma vai enviar emissários pedindo pros etruscos: lembra que vocês não podem sair fazendo festa aí sem falar com a gente primeiro? Então baixa a bola, retira suas tropas de onde vocês estão invadindo e recolha-se a sua insignificância. Baixa a bola, cê tá pensando o quê? Os samnitas meio que mandam os romanos catar coquinho e a guerra é declarada em 298 a.C. Aí até a coisa esquentar, chegamos no ano 297 a.C. e os cônsules pro ano são Marcus Valério e Públio Décio. Esse Públio Décio é filho do lendário Públio Décio, que ganhou a coroa de grama, que na primeira guerra samnita salvou a legião dele com aquela manobra sensacional, e que depois vem a ser cônsul na Guerra Latina, e ele se sacrifica pro exército vencer. Então quem não viu esses episódios, voltam lá, a primeira guerra samnita e a Guerra Latina, que vocês vão entender do que eu tô falando. Esse chama Públio Décio Mus e era o filhão. E aí no ano de 297 a.C., o Marcus Valério e o Públio Décio, eles invadem o território de Samion, mais ou menos cada um dos cônsules com 2 legiões, então mais ou menos 10.000 soldados para cada um, e com um tamanho, com esse poder bélico romano, os samnitas sabiam que não iam ter chance numa briga campal, então eles não dão batalha aos romanos, ficam meio que fugindo, e os romanos aproveitam para saquear o território, botar fogo em cidade, fazer todas aquelas coisas nefastas que acontecem numa guerra, essa política de roubo e terra arrasada. E basicamente o ano de 297 passa assim: os romanos destruindo o território samnita, atacando suas cidades, os samnitas evitando um confronto direto, e os samnitas sabiam que não iam conseguir ir com Roma sozinho. Eles vão de novo para a região de Etrúria, esse exército se move para lá em busca de aliados. E aí vira o ano, chegamos no ano de 296 a.C. Ano novo cheio de paz, alegria. Não. E nesse ano os cônsules eleitos são o Apio Cláudio, aquele mesmo da Via Ápia, da Aqua Ápia, e o outro vai ser o Volúmio. O pessoal queria reeleger o Marcus Valério de novo, mas tinha aquela lei que um cônsul só podia ser cônsul de novo depois de 10 anos, e ele se nega a participar, apesar do apelo popular. Ele diz: pessoal, não vou descumprir a lei, fica tranquilo que estamos em boas mãos. E os cônsuls Claudião, nosso conhecido Claudião, e o Lúcio dá continuidade nessa guerra. Então o Claudião vai para Etrúria, já que o exército dos samnitas está lá buscando aliados, e o Lúcio vai para a região de Samion continuar essa política de terra arrasada. O Lúcio, que estava lá em Samion, ele tá meio sem o que fazer, né? Ele tava o quê? Saqueando cidades, estuprando a mulherada. Só isso. Mas não tinha o exército samnita lá, nenhuma força samnita de peso para ele pudesse guerrear e ter glória. O exército samnita tinha ido para Etrúria e eles estavam no processo de reestabelecer a aliança com os etruscos e formar uma nova coalizão para atacar os romanos. Daí rola um bate-cabeça, vou chamar assim. Bate-cabeça é a cabeça do Batman? Porque o Lúcio, que estava lá tocando terror em Samion, recebeu uma carta, supostamente do outro cônsul, do Cláudio, pedindo a sua ajuda, que ele vá para Etrúria, porque os samnitas e os etruscos estão se juntando e formando um grande exército de novo para atacar os romanos. Aí o Lúcio vai correndo ajudar. Quando ele chega em Etrúria, o Claudião meio que manda: cara, o que tá fazendo aqui? Não era pra tu estar lá em Samion saqueando o território? E aí ele fala: não, cara, tu me mandou uma carta pedindo ajuda, tô aqui, vim aqui te ajudar. Aí o Claudião mete o louco e fala: eu não pedi sua ajuda, vai de volta pra Etrúria, tu tá aqui, pode deixar que eu vou destruir esse exército etrusco samnita sozinho, eu me garanto, eu sou bom pra eles dois, tu só veio aqui querer tirar casquinha da minha glória. Aí o Lucião fica muito pé da vida. Foi o quê? Foi trote. Porque ele achava, né, que recebeu essa carta aí pedindo ajuda e ele teve que marchar o seu exército centenas de quilômetros para ajudar, chegar lá e é recebido desse jeito. Aí ele fica bem pé da vida e fala: então tá bom, se vira aí, Claudião, tu é o bom? Se vira então. Se vira nos 30! E ele vai embora. Só que os oficiais do Cláudio, né, os outros soldados importantes ali, centuriões e etc, eles bloqueiam o caminho do Lúcio e falam: cara, não vai embora não, Lucião, o exército dos caras é gigante
e a gente precisa de você para garantir a vitória aqui. Só um exército consular talvez não dê conta, sossega aí. Aí o Lúcio fica meio sem saber o que fazer, né? Fala, mas o cara não quer ajuda, como é que a gente vai fazer? E não sei o que. E aí ele resolve fazer o seguinte, então vamos reunir os soldados todos e pôr uma votação. Se querem que eu fique ou se querem que eu vá embora. Pudesse escolher entre o bem e o mal. E aí os soldados quase que unanimamente votam para que o Lúcio permaneça, se junte, até porque a força que estava se juntando contra eles era gigante. O Claudião, apesar de ser a contragosto, ele era um político sagaz e ele sabia que ir contra uma pressão popular dessa gigante não seria nada bom. E acaba aceitando que o Lucião participe da batalha. Aí com os exércitos romanos reunidos, com seus 2 cônsules, eles vão atrás dos samnitas e dos etruscos. E como eles não tinham muita coordenação, eles vão pro ataque direto, sem muito planejamento, sem muita estratégia, meio que um ataque frontal e seja o que Deus quiser. Os exércitos samnitas e etruscos também não estavam preparados para um ataque tão rápido, eles também estavam desorganizados. Algumas fontes dizem que o general dos samnitas nem estava no campo de batalha, e apesar de uma batalha duríssima, os romanos conseguem pôr os etruscos e os samnitas para correr. Eles batem em retirada. Roma tem uma vitória militar importante, apesar de não ser uma vitória decisiva, e a luta continua. E aí viramos para o ano de 295 a.C. Os etruscos começam a se preparar melhor para a campanha de guerra, reúnem mais soldados, os samnitas também vão atrás de novos aliados, conseguem convencer os umbros a se juntarem à guerra. Os romanos também já vinham arrancando o território dos umbros, então eles também conseguem que essa outra tribo, que também meio que dividia ali, fazia fronteira de território com os etruscos, participasse, e eles conseguem também contratar mercenários gauleses. Começamos os mercenários juntos, mas tivemos um desentendimento. Aqueles que botaram fogo em Roma, que a gente viu, os senones, eles também mandam contingentes gigantes para participar da guerra. Então agora a coalizão anti-Roma era composto por 4 tribos: os samnitas, os umbros, os gauleses e os etruscos. Então esses 4 exércitos, algo aí em cerca de 50 mil homens, eles vão se reunir perto da cidade etrusca de Clúsio para planejar seus próximos movimentos e o que fazer, prosseguir com essa guerra. Claro, como todo ano estão acontecendo as eleições consulares, e aí nesse ano vão ser eleitos Quinto Fábio Máximo Juliano, aquele que na Segunda Guerra Samnita entra nas florestas, e também Públio Décio. O Públio não poderia teoricamente concorrer, mas o outro cônsul meio que exige, eles já tinham uma boa parceria, e por causa do último ano, entre as tretas do Cláudio e seu outro cônsul, eles resolvem que o melhor é colocar 2 cônsules mais alinhados, com o mesmo mindset, com que se dão melhor para conduzir a guerra. E aí, apesar do histórico de bons serviços juntos, eles já têm um desentendimento logo no começo, porque o Públio, que era plebeu, é enviado para Sâmio e o Fábio Máximo é enviado para Etrúria. O Públio fica meio chateado porque isso geralmente tinha que ser feito com um sorteio, mas como um era patrício, o outro era plebeu, meio que o Senado deu a honra maior de conduzir o fronte mais perigoso pro patrício, mas tudo bem, segue a vida. E aí o Públio vai lá tocar fogo em Sâmio, saquear, estuprar uma mulherada, aquelas coisas de sempre, porque não tinha nenhuma força ali para bater de frente com os romanos, até ele receber uma mensagem do Senado. Nesse meio tempo o Senado soube que, as forças gaulesas e umbros também se juntaram à coalizão anti-Roma. O Claudião e o pessoal que estava lá servindo no ano anterior volta e começa a dizer do tamanho do perigo que está realmente se aventando contra Roma. Então o Senado manda, cara, sai daí de Sâmio, vai se juntar com o Fábio Máximo, que vai dar ruim se você não for lá. Vai dar merda, vai dar merda. Aí ele vai também, marcha suas tropas lá pra região de Etrúria, só que ao invés de ter uma briga quando ele chega, ele é super bem recebido, até porque o outro cônsul sabia que só vai ter glória na vitória. Oi,
Eu sou a Vitória. Então ele sozinho não ia dar conta, se juntam e formam o maior exército romano até então, que já foi reunido num único lugar. Eram cerca de 40 mil homens, umas fontes falam 36, outros 40 mil, mas era um exército gigante. E com os exércitos reunidos, os dois cônsules, eles vão atrás do exército da coalizão anti-Roma. E aí eles se encontram perto da cidade de Sentinel e eles montam seus acampamentos a alguns quilômetros de distância um do outro. Então estão lá essas forças, cerca de 40 mil romanos, cerca de 50, 60 mil da coalizão anti-Roma, alguns quilômetros de distância. E a coalizão anti-Roma já tinha um plano. Eu tenho um plano muito bem bolado para dar fim nos romanos. O plano era o seguinte: os gauleses e os samnitas, que eram os soldados mais ferozes, os mais temidos, eles iam atacar o exército romano de frente e engajar na batalha, enquanto os umbros e os etruscos, eles atacariam um acampamento romano, que estaria quase vazio ali, só um punhado de soldados tomando conta. A ideia é que eles conseguissem tomar esse acampamento e aí deixariam os romanos sem ter para onde fugir. Caso precisassem, recuar, eles voltariam pro acampamento, só que eles tomariam um acampamento. E se tudo desse certo, eles tomariam um acampamento e atacariam depois os romanos pela retaguarda, e assim esmagando eles entre os 4 exércitos. Um excelente plano. Só teve um probleminha. Alguns gauleses, eles desertam e vão pro lado dos romanos. Que pariu, que filha da puta. E eles contam exatamente esse plano. Eles passam todos esses planos pros cônsules, que vão poder, agora sabendo da estratégia da coalizão, tomar medidas para neutralizar. Os cônsules rapidamente mandam um contingente de soldados que estava ali guardando a fronteira entre Etrúria e Roma, invadiu o território etrusco e sai botando fogo em tudo que visse pela frente. Saqueasse todas as cidades, vila, botasse fogo nos campos, destruísse as plantações, fizesse uma maior algazarra possível ali. Os etruscos então começam a receber relatórios e conseguem ver a fumaça e sinais de destruição no seu território. Eles ficam muito desesperados e abandonam um campo de batalha para ir tomar conta das suas terras, das suas cidades, das suas famílias, e assim os romanos já conseguem arrancar 1/4 da força da coalizão e já dá uma atrapalhada nos planos. Os umbros, aí tem fontes que dizem que eles continuam no campo de batalha, aí tem fontes que dizem que eles também vão atrás das suas cidades. Meio misterioso aí o que acontece com os umbros. Mas assim que os etruscos deixam o campo de batalha, os romanos começam a provocar a coalizão para entrar numa briga. E a princípio eles resistem um pouco porque estão esperando os aliados voltarem para estar com a força completa. Mas no terceiro dia de provocações, o exército sai do seu acampamento e vai para o campo de batalha. E agora cerca de 40 mil homens para cada lado, na maior batalha campal que a Itália já viu, pelo menos até então. Cada cônsul romano vai liderar um lado do ataque. Então o Públio Décio, ele vai liderar o lado esquerdo e vai bater de frente com exércitos gauleses. E o Fábio Máximo Juliano, ele vai liderar o lado direito, que vai entrar em combate com os samnitas. E os cônsuls tinham estratégias diferentes. O Públio Décio, que era mais jovem, ele queria bater força com força. Ele queria logo esmagar os gauleses e dar fim nessa guerra, enquanto o Juliano, ele tinha um approach, uma pegada mais defensiva. Carinho é mais treinador do Corinthians. Ele queria primeiro cansar os samnitas, que sabiam que iam atacar eles com tudo. Então ele mantém uma postura defensiva, cautelosa, esperar as horas passarem, os samnitas cansarem, para então mandar todas as suas forças para o ataque e conseguir esmagá-los. Ele sabia que a vantagem dos romanos estava na sua disciplina, no seu jeito metódico de conduzir a guerra e o exército, não na sua força bruta. E aí, logo no começo da batalha, o Públio do lado esquerdo já ataca os gauleses com tudo e fica aquele embate terrível, porque os gauleses também eram ferozes, gigantes, mas com a disciplina, com a coesão romana, eles começam a ganhar o upper hand, começam a levar um pouco mais de vantagem na batalha. E o Públio, vendo isso, acha que já chegou a hora de vencer. Ele sobe tá no seu cavalo, né? Ele ficava no cavalo e tinha a cavalaria ali que era elite. Ele manda um ataque da cavalaria que põe a cavalaria dos gauleses a princípio para correr, e ele vai, tenta atacar as linhas inimigas,
inimigas, só que ao invés, ele imaginava que quando a cavalaria atacasse, as linhas iam se dispersar e fugir. Mas ao invés disso, eles penetram um pouco nas linhas inimigas, os cavalos, só que eles ficam ali parados, desprotegidos e começam a morrer, ser atacados, e aí eles fogem do meio das linhas dos inimigos, galopando, fugindo pela vida, e acabam que atropelam as próprias linhas romanas no meio do caminho, e aí vira um pega pra capar. Baita desorganização, parte do exército romano fugindo, parte do exército engajado, a cavalaria correndo sem saber pra onde, e o Públio vendo a besteira que fez, acha um sacerdote que tem ali, e sempre acompanhava os exércitos, veste o seu manto cerimonial, faz um discurso, e assim como seu pai, ele vai cavalga em direção às linhas inimigas sozinho, é morto numa saraivada de lança, mas ele se sacrificou. E os exércitos romanos vendo isso, e cheios de superstição, e vendo esse ritual do Décio, aí como fez com o pai dele, eles conseguem, reerguer a moral, eles conseguem se reorganizar e recompõem a linha romana e conseguem acabar com o pandemônio que estava acontecendo e durar o ataque gaulês. Isso tudo acontecendo no flanco esquerdo comandado pelo Décio. Já o Juliano estava com seu plano de vento em popa. Ele viu que os samnitas já tinham começado a cansar, já estavam com a estamina lá embaixo. Aí ele manda a segunda linha da sua infantaria e a cavalaria fazer um ataque pelo flanco direito, e aí os samnitas têm que reagir, e aí o front, a linha principal volta a atacar, e os samnitas começam a ficar encurralados no meio desses dois ataques de dois fronts, e eles quebram, porque não conseguem, não tem mais energia para batalhar com os romanos, ainda mais sendo atacado por duas direções diferentes. Eles então fogem do campo de batalha, e aí os gauleses e os umbros, ou só os gauleses, ficam pinçados entre esses dois exércitos romanos, porque agora todo o exército do Juliano está livre para ajudar o exército do Décio. Até então o Juliano nem sabia que o seu companheiro cônsul havia morrido, se sacrificado, mas quando o flanco direito se junta contra os gauleses, esses também não aguentam a pressão, quebram e fogem. Enquanto isso, os etruscos que tinham também fugido para defender o seu território são derrotados pelo destacamento romano que estava lá tocando fogo na Etrúria. Roma, nua e crua. E assim, pessoal, Roma enfrenta 4 exércitos gigantes e consegue vencer todos no campo de batalha. A coalizão anti-Roma morre ali. Tanto os etruscos, como os gauleses, como os umbros pedem pinico. Só os samnitas ainda vão continuar nessa guerra, e vão continuar por mais uns 5 anos. Porém, o exército samnita já estava muito enfraquecido e já não era nem mais de perto uma força que pudesse bater de frente com os romanos. E aí em 293 a.C. vai haver uma última batalha perto da cidade de Aquilônia, e não há muitos detalhes, mas é uma vitória fácil dos romanos que acabam por esmagar os samnitas de vez, e é o fim. É o fim das guerras samnitas, é o fim da briga pelo controle da Itália, e Roma agora é o mestre indiscutível da Península Itálica. As únicas forças independentes na Itália ainda vão ser as cidades-estado grega, ali da Magna Grécia, bem no sul da Itália. Mas essas cidades não terão muita chance, e logo vai ser a vez dela de reconhecer quem que é o mestre, quem que é o bom da região. Mas os gregos, ferozmente independentes, eles não vão se entregar tão fácil, e Roma vai ver a sua missão de subjugar os povos gregos ainda mais difícil quando os gregos da Grécia mesmo, não os gregos da Magna Grécia, vão mandar exércitos para Magna Grécia para ajudar. Quem vai chegar lá vai ser o rei Pirro, ou Piro, do reino de Épiro. Ele era um parente do Alexandre o Grande. E aí, só para dar uma pincelada, porque agora, depois das guerras samnitas, vai começar a guerra com as cidades-estado gregas, e ela não vai parar só nas cidades-estado ali da Magna Grécia. Esse confronto de gregos e latinos e romanos vai durar centenas de anos e vai acabar com o completo domínio dos romanos sobre os gregos. Os gregos até então eram a maior potência do Mediterrâneo, a mais antiga, a mais reverenciada. Havia pouco tempo que Alexandre o Grande havia conquistado metade do mundo. Ele conquistou o Império Persa, ele conquistou partes da Índia, Afeganistão, saiu o Egito. Então foi o ponto máximo da civilização grega,
grega foi com Alexandre o Grande. Com sua morte, o seu império gigantesco é dividido em várias partes, mas digamos assim, 3 principais, e aí vai começar o processo de declínio grego e ascensão romana, né? Os romanos eram a nova potência em ascensão e os gregos já tinham atingido seu pico, ainda estavam, né, no auge, digamos assim, mas já tinham atingido seu pico, já estavam baixando. Então por hoje é só, pessoal. Na próxima semana vai começar a luta pela supremacia das civilizações greco-romanas, com a estrela em ascensão de um lado e com os gregos, a civilização mais longeva do Mediterrâneo, conhecendo um adversário à sua altura. E vai começar essa treta ali com o rei Pirro de Épiro, e ele, quando vai lá ajudar a cidade-estado grega a guerrear os romanos, eles nem sabem quem são os romanos, acho que é uma tribo de bárbaros qualquer aí. A ideia de Épiro é como pro leste já havia tudo sido conquistado, até beirando a Índia, ele queria criar um impériozinho pra ele, e ele via que se expandir pro oeste era a melhor coisa. Ele queria controlar essa região sul da Itália, que já eram de cidades gregas, e mais controlar a Sicília. Esse era o plano dele, mas quando ele bater de frente com os romanos, ele vai ter uma bela surpresa. E é isso aí, pessoal, fica com a gente que na semana que vem a gente vai conhecer como o mundo romano e o mundo grego vão entrar em colisão. Fique com a gente e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Caso queira que eu edite o seu podcast, envie um e-mail para douglasdebrito@outlook.com. Agora vão! Desliguem o podcast.